Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Logo, logo nossos convidados aparecem. Enquanto isso, me ajeitando aqui, como sempre meio atrapalhado. Como estão todos? Separando aqui já. Opa, o primeiro convidado já apareceu. Salve, salve, boa noite. Salve, meu mestre. Deixa eu só ver que eu recebi uma mensagem aqui do nosso amigo Neto. Se estiver nos ouvindo, tente de novo, Neto. Deu pau no Instagram. Vamos ver se ele reinicia lá. Isso acontece nas melhores famílias. Acontece. Sabe que teve uma outra live, Murara, que eu com dois médicos e um deles não conseguia entrar em conjunto. E aí o que aconteceu foi que o que estava teve que sair, o outro teve que entrar para o segundo, que era o primeiro, conseguir entrar também. Não sei por quê. Vamos ver se ele me responde aqui. Enquanto isso, vamos conversando nós, né, Marcos? Vamos Professor sim. Marco Murara, como é que é? Cara, pode me chamar como você quiser, pode me chamar até de Agostinho Carrara, se você quiser, tá tudo certo. Cara, aquela tua foto é sensacional. Ele está dizendo que não está nos vendo. Vou dizer para ele tentar entrar no teu lá. Bom, era para aparecer. Não, no computador não rola mesmo. Não, no computador ele não vai conseguir botar para funcionar. Aproveitando que a gente está esperando o Neto entrar e já que temos aí algumas pessoas, eu estava agora dando uma revisada nas minhas coisas e achei este livro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Pronto. Livro do Dan Rowan, que é o Desenhando Negócios, ou em inglês, The Back of the Napkins. Fala de uma visão bem legal do design thinking sobre como expressar as suas ideias de negócio baseada em esquemas gráficos, desenhos. Muito interessante, uma visão bem legal. Deixa eu ver se eu acho uma página aqui que tenha um Teu conteúdo fã, mais... já apareceu um fã teu aí, do Agostinho Carrara. Olha aí, ó, o Guilherme Vogel. Então, esse é um livro que vale a pena, tá? Se você está aí nesse mundo diferente dos negócios agora, Desenhando Negócios, do Dan Rowan, é um livro de 2000 e, sei lá, 2015, alguma coisa assim. Mas é bem interessante para quem tem esse olhar mais inovador e Essas tal. dicas são sempre bem-vindas, né? São sempre excelentes. São sempre excelentes. Até vindo de ti, que é um especialista em negócios, em novos negócios, né? Quanto tempo de Sebrae? Eu estive no Sebrae por 12 anos. Foram 10 anos aqui na agência em Jaraguá do Sul e depois mais 2 anos na coordenação regional lá em Joinville. Bacana. Deve E ter sido aí estava estressante. indo, estava indo e voltando todo dia, e aí isso começou a pesar um pouco. Aí na segunda oportunidade em que alguém me colocou para fora da estrada, eu voltei para casa e disse não quero mais brincar. Está na hora de fazer outra coisa. E aí eu acabei me desligando. Mas foram 12 anos assim bastante profícuos, foram muito bons, onde eu tive a oportunidade de aprender muito e conhecer muita gente que tinha ideias de negócio, algumas delas bem inovadoras. Foi bem legal. E muitas dessas ideias eram inovadoras demais, não sei se dá para dizer isso, mas estavam. Às vezes a ideia é muito boa, mas está um pouquinho na frente do tempo, né? Eu estava conversando com o Talvez. Chico numa live sobre o futuro das profissões esse final de semana, que ele me convidou para falar um pouquinho sobre isso, e ele deu o exemplo do Google Glass. Do Google Glass, para quem estuda um pouquinho, conhece um pouquinho de inovação e tecnologia, sabe que ele vem, né? Se não
esse ano ou no ano que vem, no outro ano, ele e os concorrentes vêm com força. Eu vejo até coisas mais avançadas, né? Mas quando ele foi lançado, ele era muito caro, a internet não contribuía, ou seja, uma baita ideia, talvez no momento não tão adequado. Aconteceu muito isso contigo? Tem assim, ó, o que eu diria para ti que tem a questão do tempo e espaço, né? É, é, você está no tempo e no espaço errado, ou seja, a ideia não está madura o suficiente para o ambiente onde você está. Uhum. Né? Aliás, o Isso, ambiente não está isso maduro conta, o né? suficiente, e talvez você esteja na cidade errada. Uma ideia que talvez em Jaraguá não tenha uma cultura suficiente para dar certo, numa cidade grande funciona. Ou uma ideia que numa cidade grande não funciona, numa cidade como Jaraguá, que é uma cidade média, funciona. Uhum. Né? Interessante. Então, às vezes a ideia é interessante, é muito boa, mas ela está no mercado errado. Então, ela pode Uhum. estar no mercado errado e ela pode estar no tempo errado. Né? É o tempo e o espaço. Então, eu atendi pessoas com as ideias mais interessantes e inusitadas possíveis. Né? Eu atendi uma senhora uma vez, contei isso essa semana. Ela queria criar borboletas brancas. Ela disse, eu gostaria de criar borboletas brancas. Eu fiquei pensando, cara, o que ela vai fazer com as borboletas? Na minha cabeça começou a rodar um monte de ideias assim. E aí ela falou, não, eu quero soltar assim nos casamentos, quando a noiva entra, assim, você solta uma revoada de borboletas e tal. Mas ela tinha vamos imaginar, vamos pensar nessa ideia dela, ela tinha um único produto e ela tinha um único público-alvo. E isso passa a ser muito complicado, né? Então, eu levei um tempo conversando com ela para explicar que a possibilidade de nós termos poucas noivas querendo e a capacidade limitada dela de atendimento faria com que ela não tivesse venda suficiente para se manter Uhum. economicamente, né? E aí ela acabou desistindo da ideia e tal. Mas eu juro para ti que quando ela começou a contar a ideia, eu pensei, nossa, quem é o fornecedor dessa mulher? Porque eu quero fumar o que ela fuma, né? Porque ela estava com uma ideia muito, muito louca, né? E aí, coincidentemente, um amigo meu foi num casamento e aí entrou uma criança com as alianças, estava numa caixinha, quando o noivo abriu a caixinha, saíram as borboletas voando, e ele deu uma gargalhada no meio da igreja, assim, tava todo mundo, oh! E ele, quá, quá, quá. Ele lembrou da história que eu contei das borboletas. Mas Mas, enfim, ela deve ter visto em algum casamento ou em algum filme aí e se encantou pela isso, ideia, né? Viu, isso. E aí, viu um nicho na cabeça dela aberto isso, aí. exato. Mas a gente precisaria ter mais clientes e talvez uma variedade maior de produtos para que ela pudesse Não ter um só brancas, mercado né? maior. Né? As noivas estão tão modernas, teria que ter de todas as cores. Isso. É. E não só Imagina, noiva, outro evento lembrando também. do dia de ontem, né? Como é que era? De respeito. Uhum. Eu não sei exatamente qual o termo mais adequado. Eu não sei se era respeito em geral, se respeito à comunidade LGBTQI a mais. Eu aprendi porque eu fiz uma live sobre Pink Money outro dia. Teria que ter até borboletas arco-íris, né? Para Isso, agradar. coloridas, É. exatamente, exatamente. O Marco, o Neto está com uma dificuldade de nos localizar aqui. Não sei o que está acontecendo. Estamos com problema de carregar esse vídeo ao vivo. Eu acho que ele deve estar com algum problema lá na internet dele. Será que é? Tu já participou de alguma live dupla ou tripla que deu algum tipo de problema? Esse homenagem de lives eu ainda não participei. É a primeira Primeira. vez, eu sempre aqui com... É a minha terceira homenagem a Troar nas lives Não aqui. tinha participado ainda, mas enfim. Ele não está conseguindo. Bom, ele não nem nos ouve, eu acho. Vou pedir para ele tentar um outro perfil, talvez. Quem sabe Bom, ele tenta entrar com o perfil da Ju, a esposa dele, e dá eu certo. sugeri.
Mas vamos nós então aqui, já que Vamos. a coisa, por enquanto, lá está um pouquinho travada. Bom, fizemos uma introduçãozinha, muita gente conhece, muito provavelmente mais a você do que a mim, né? És um cara muito querido em todos. Tem poucas pessoas que eu não lembro de ter ouvido falar mal, ter feito piada. As únicas piadinhas tuas eram piadinhas provocadas por ti mesmo, como aquela foto do Augustinho Carrara, né? Então, essas não contam. Mas tu és um cara muito bem-quisto, né, Murara? Eu acho que tu tens consciência disso. E com isso carrega muita responsabilidade também. Eu vi um debate, não sei se debate propriamente dito, mas uma discussão, uma argumentação tua do Darwin e do Cícero, três caras que eu admiro demais, sobre tolerância aos intolerantes, né? E foi fantástico. Não é o nosso tema, a gente vai fazer uma live só sobre isso. Vou convidar o Darwin e o Cícero, já que dá para fazer em 4, e vamos discutir isso de novo. Eu vou ser o mediador. Legal. E vou aprender. Ó, já vou anotar aqui para a gente fazer isso. Olha, vai ser um prazer discutir isso. E a pergunta fica, né? Mas aqui hoje a gente vai falar sobre ambiente e cultura de inovação. Mas antes disso, te apresento um pouquinho. Já falasse um pouquinho da tua trajetória no Sebrae, mas conta como é que chegasse no envolvimento do Novale Ruby. Então, eu acabei parando no Novale, no Centro de Inovação de Jaraguá do Sul, por culpa do Neto, né? Que está tentando entrar. Eu e o Neto trabalhamos juntos há muitos anos na Católica de Santa Catarina, né? Eu como professor, o Neto como coordenador de curso, e trabalhamos juntos lá pelo menos uns 12, 13 anos. E o Neto recebeu o convite para ir ser o CEO, né, o gestor do Centro de Inovação de Jaraguá do Sul, e lá no ano passado, em setembro, ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, na época eu estava candidato nas eleições, ele disse, olha, eu faço votos de que você consiga, mas também vou ficar feliz se você não conseguir, porque eu quero que você venha trabalhar no Centro de Inovação no próximo ano. E aí o convite estava de pé, e começou janeiro, eu fui para lá com o maior prazer trabalhar, fazer muito parecido, sabe, muito parecido o que eu fiz no Sebrae durante muito tempo, mas mais voltado para a inovação, que é aquele apoio às empresas nascentes, o apoio às pequenas empresas que estão lá. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Oh, que bom. Ele vem fantasiado de Amanda, né? Mas vamos lá. Oi, Amanda. Meu Deus do céu. Cara, 3 telefones para abrir esse negócio. Cara, ainda bem que a gente está falando de inovação e tecnologia hoje. Cara, eu não sei que urucubaca deu, tá? Eu tô desde 5 minutos antes da live tentando rodar, e por isso eu tinha perguntado para ti se eu conseguia fazer rodar pela página no computador, porque não estava rodando. E daí eu fui testar agora, abrir o Instagram pelo Safari, que é a plataforma padrão da Apple. Não rodou. Disse, volte mais tarde. Um negócio muito louco, né? E eu desliguei tudo, liguei de novo. Gente, Instagram no iPhone tá assim, ó. No teu iPhone? No meu. E no da minha esposa também. Bah! Tá rodando no da minha filha. Que beleza. Se tivesse um celular vagabundo, tava funcionando. Então. Tem certeza que é um iPhone isso daí? Comprou esse iPhone? Tem. Não, e esse aqui também. Oi. A gente já conversou um pouquinho aqui para te esperar, e agora o Murara estava explicando para a gente como é que você o colocou nessa enrascada. Foi um convite bem interessante, né? Eu fui desejar muita sorte para o Marco. Assim, ó, te desejo muita sorte aí na tua campanha e tal. E somos amigos de longa data. Eu quero, sim, que você tenha sucesso em tudo que você faz. Mas se você puder não ganhar, seria muito bom. Para vir trabalhar comigo. Confirmando o que o Murara acabou de falar. Mas olha lá, não era mentira. Não era mentira. Continua. E aí explica como é que chegasse nessa situação
né, do teu envolvimento com o Sebrae até chegar aqui no Centro de Inovação. Quando eu acabei saindo do Sebrae, porque era um ciclo, estava se fechando, já tinha dado o tempo suficiente, né, e as viagens a Joinville todos os dias, saí, montei minha empresa de consultoria, e aí começou toda uma vida diferente, né, isso já foi em 2017, e aí 2017, 2018, 2019, 2020 veio o convite do Neto, né, eu trabalhando com a minha empresa de consultoria, aulas de pós, aulas de graduação, e aí veio o convite do Neto para fazer no Novale aquilo que a gente fazia no Sebrae, agregar as empresas, trazer outros setores e empresas de outro porte também para se envolver com as pequenas, entidades públicas, grandes empresas, instituições como o Senai, Associação Empresarial, faculdades, e todo mundo fazer parte desse enrosco, desse novelo de lã enorme que é as pequenas misturadas com as grandes e a cultura local e a inovação. E aí foi, é mais ou menos o que fazia no Sebrae, só que agora focado só com empresas de inovação. Legal. Eu quero dizer para o pessoal que está estão liberadas as perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu vou ler aqui no meu monitor do lado para não ficar fazendo muita força aqui, né? Chega a idade, a gente vai ficando... As letras vão ficando menores, mas eu estou com um monitor aqui maiorzinho que vai me auxiliar. E, ao mesmo tempo, quem acredita que tem amigos aí que se interessem pelo assunto, que queiram ouvir esses dois papas aí sobre inovação, cultura de inovação, trocar experiência, aperta no aviãozinho e chame o pessoal. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana a conversa de hoje. E assim eu já passo a palavra para o Neto se apresentar, caso eventualmente alguém não o conheça aqui, se apresentar e também para que diga como é que chegou como CEO lá do Centro de Inovação. Então, gente, prazer aí falar com vocês. O nome é grande, é Nelson Martins de Almeida Neto, é um negócio assim que hoje em dia a gente não vê tanto, um nome tão grande, né? Mas essa ideia da inovação, ela corre na veia já há muitos anos, apesar de eu associá-la sempre a patrimônio cultural, sempre a história, né? Porque eu não consigo perceber inovação se eu não conheço a história. Sim. Então, você só vai conseguir mapear o que realmente é inovador se você conseguir perceber aonde está sendo inserida cada uma das coisas. Então, a inovação acontece se ela é relevante num dado momento histórico ou numa localização, né? Então, ela tem que ter um contexto. Entendendo isso, através dos estudos do meu curso, né? Eu me formei em design, fiz lá uma pós-graduação em propaganda e marketing, um mestrado em patrimônio cultural e sociedade. Então, não é uma trajetória linear. Né? Eu não tenho uma formação linear ou aquela cuneiforme, né? O cara começa em engenharia, daí faz pós na engenharia, mestrado na engenharia e o doutorado na engenharia. Isso é incrível para quem é pesquisador ou para algumas áreas. Para o que eu acredito e para as práticas que eu desenvolvo, fazer um processo de formação generalista que consiga abrir o meu leque de percepção para uma série de coisas facilita as construções das sinapses e as ligações através desse repertório diverso. Então, eu fui parar lá no Centro de Inovação a convite, isso de surpresa, assim, foi em 2018, o pessoal me chamou, né? Na época, o professor Robert Burnet fazia parte da gestão ali, e ele me convidou para desenvolver a marca do Centro de Inovação, para a gente fazer um logo, né? Sim, inocentemente, ele disse, pega o pessoal do curso de design aí e cria um logo para o Centro de Inovação. Eu digo, bom, Centro de Inovação, sentar o popô na cadeira e desenhar um logo não tem nada a ver, né? Foi aonde eu comecei a observar os processos de inovação na nossa região e que precisava mudar desde a criação do logo. Então, eu propus com o Luiz Ligue, que é hoje o atual presidente da CIGES, né? E o presidente da OS do Novale, para que a gente fizesse, então, um hackathon, ou um marathon, para ser bem exato, né? A gente fez um branding marathon. E sim, levamos os estudantes de design da Católica, foram 18 estudantes desenvolvendo a marca que está lá hoje,
E, na verdade, não é só a marca, só o logo Novale. É todo o histórico dela, né? É o propósito, o porquê daquela nomenclatura. Novale começa porque está no Vale, né? Isso não tem dúvida. E uma das marcas, inclusive, porque ela é um conjunto, né? Você tem o Novale Hub, que é a base de desenvolvimento de propostas, tem o Novale Lab, que é uma estrutura de projetos e pesquisa, tem o Novale Edu, que a gente está fazendo agora, que é o processo de formação de professores e de crianças. A gente tem um convênio com a prefeitura desenvolvendo essa atividade e nós já estamos migrando para uma série de outras prestações de serviço que envolvem educação para inovação. E tem ainda o Novale Jaraguatec, que é da onde saiu a incubadora, né? A incubadora, a antiga Jaraguatec, e está incorporada dentro do Centro de Inovação como o nosso hub de incubação. O Jaraguatec hoje está lá dentro. Então, cada uma dessas funções tem a sua marca própria, que é uma variante daquela marca criada lá em 2018 para compor o Centro de Inovação, para representar o Centro de Inovação. Muito bacana. Eu ia até te perguntar, pedir para que explicasse essa relação que tem entre o Novale Hub e o Centro de Inovação, mas já acabaste explicando. E é muito interessante saber também que estão se criando segmentos ali dentro justamente para fomentar essa cultura. Eu não sei se o Gustavo está aqui ainda, o Gustavo Xavier de Camargo. Ele e eu talvez tenhamos sido os primeiros a trabalhar com direito digital aqui na região. E a gente tinha um discurso muito nesse sentido. Gustavo, se estiver aí, se manifeste, se ainda estiver aí. As pontas têm que se encontrar de alguma maneira, né? O setor público, o setor privado, os diversos modelos de setor privado, o associativismo, aquela rapaziada que está querendo começar, não necessariamente... Eu fiquei contente das minhas palestras do Disrupção.tudo, que era um projeto que eu tinha antes da pandemia, um programa que eu tinha antes da pandemia, quando eu descobri que as startups que mais fazem sucesso, que mais dão certo, são com empreendedores na faixa dos 45 anos, que era mais ou menos a minha idade na época. Opa, tô nessa. Dos 45 aos 50 anos, aos 49 anos, é a faixa de maior sucesso na curva ali. E isso foi muito bacana, porque justamente são caras que já passaram muito provavelmente por algum erro, ou por alguns erros, tem uma experiência, tem um discernimento talvez um pouco diferente do que aquela juventude, aqueles jovens ávidos em resolver tudo muito rapidamente, sem certa experiência. Então, quando eu falo da rapaziada, eu não estou falando só da molecada, que tem muita molecada boa aí, mas estou falando da molecada até os 45, 50, 55 anos. E tem que juntar todo mundo, né? Tem que ter um elo. A gente tem que discutir. Tem que pegar o pessoal do direito, tem que pegar o pessoal da publicidade, tem que pegar o pessoal da administração, da economia, botar todo mundo que tem vontade de balançar a cabeça diferente e fazer diferente. Porque se fizer igual, né? Eu acho que era Einstein que dizia... para continuar com os problemas, continue fazendo a mesma coisa, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Se quiser mudar, vai ter que fazer diferente, né? Você não consegue um resultado diferente se tiver os mesmos fatores. Exatamente. Passou aqui uma pergunta da Fernanda Klitz que eu quero fazer em seguida. Antes, eu preciso saber de vocês como funciona exatamente o Novale Hub hoje. Se eu falar Novale Hub, eu estou, acho que, segmentando, né? Como é que funciona o Centro de Inovação, acho que fica mais adequado nesse contexto, correto? Sim. Correto. Neto, quer responder, Neto? Então tá, vamos lá. Tu começa e eu complemento, vai lá. Perfeito. Bom, o Novale ele tem um objetivo principal que é unir diferentes atores, né? Desde governo, empresas, universidades, instituições de apoio e alguns outros canais, com um cidadão e fazer o município em si respirar mais inovação. E hoje a gente faz o seguinte, nós temos um processo que é de pré-incubação, que ainda nós estamos montando um sistema novo, fica a dica, nós estamos montando uma plataforma nova aí para esse negócio,
Mas a pré-incubação hoje, ela é ou através de programa via FAPESC, que é o programa Nascer, ou através de mentoria direta no Centro de Inovação, comigo, com o Marco e com o professor Vitor Danisch, tá? Além da pré-incubação, incubação, que daí é os moldes do Jaraguatec, com o uso do Macropos como base de avaliação, acompanhamento de processo e tal, e estímulo à aceleração. Nós estamos em franca discussão com duas agências para aceleração, né? Duas empresas de aceleração, para que a gente consiga estimular os nossos incubados. Para além disso, a gente oferece o espaço de coworking, que é a nossa porta aberta para quem não é da inovação tecnológica. Essa é uma outra pergunta que a maioria das pessoas fazem. Eu preciso fazer alguma coisa de software para entrar lá no Centro de Inovação? Eu preciso programar? Tem que ser alguma coisa nesse sentido? Não, é inovação tecnológica. Ok. Mas inovação tecnológica, ela perpassa muito mais do que o universo digital, ou a eletrônica, ou a programação. A inovação tecnológica é a melhoria de uma série de processos, por exemplo. Então, a gente tem acesso a isso. Mas as incubações são nesse viés. Tem que ser inovação tecnológica. Uma forma da gente abrir espaços para, por exemplo, um estúdio de design que queira trabalhar com imagens, eles podem começar no coworking e gerar uma inter-relação com as empresas que estão incubadas e que não são empresas da área de programação visual, por exemplo. Ou com uma empresa de contabilidade. Ela pode estar dentro do coworking. Ela não pode incubar, porque esse serviço não é de inovação tecnológica. Mas o que a gente starta aí nessa brincadeira? Uma empresa que está dentro do coworking, se relacionando com empresas de inovação tecnológica e que começa a ter vínculos com essas empresas, ela começa a construir uma massa crítica sobre diferentes assuntos que ela não está acostumada normalmente. E ali a gente starta uma nova possibilidade de incubação de uma empresa de tecnologia, né, focada em contabilidade, por exemplo, como a Conta Azul, né, que não saiu da gente, claro, mas eu uso como um case muito bom, que é uma empresa, que é uma startup de muito sucesso aqui de Santa Catarina. Essa ideia que o Neto fala da colisão das empresas, mesmo que ela não seja especificamente de inovação tecnológica, cria esse borbulhar, essa efervescência de pensamentos que pode levar uma empresa que seja uma empresa mais ligada ao empreendedorismo tradicional à inovação. E aí vem a importância do tal do ecossistema, né, que é a minha função lá dentro. O centro de inovação, ele pode ser aquele prédio físico que está lá, que inclusive tem 12 prédios iguais a esses no estado de Santa Catarina. O centro de inovação. Mas o Novale Hub, ele extrapola aquelas paredes, porque o ecossistema é todo o conjunto de empresas envolvido no processo de cultura de inovação e que colide com as suas necessidades, dores, com empresas que têm soluções ou que podem desenvolver soluções. E aí vem uma coisa que o Neto falou que eu acho fantástica, assim, o maior símbolo de inovação da história do Brasil é o filtro de barro. Aquele filtro de barro marrom da casa da vovó é o maior símbolo da inovação no Brasil, tecnológica. Por quê? Nós vivíamos antes dele um problema seríssimo de saúde pública, com doenças adoidado. E aquele filtro ele é extremamente acessível, possível capilaridade de distribuição no Brasil inteiro, extremamente eficiente, e que é o cruzamento de uma série de ferramentas que inclusive vieram de navio, sabe, com os italianos, e ele era feito de aço, era feito de pedra porosa, e ele foi desenvolvido no Brasil em argila, foi desenvolvida aquela vela, o troço funciona muito bem ainda hoje, em alguns lugares muito pobres do Brasil, é ele quem faz com que as pessoas não tenham problemas de saúde, é o maior exemplo de inovação tecnológica do Brasil, não tem nada a ver com TI, não tem computador, é a argila para purificar água, ponto, acabou, né? Então, assim, a inovação, ela surge de qualquer lugar, com qualquer tipo de produto ou de serviço. Mas ela parte de uma visão, ela parte de uma interpretação
diferente, um olhar diferente de alguém sobre um mesmo problema, que muitas vezes já tem uma solução, mas não é uma solução. Às vezes você pode assim, eu encontrei uma solução mais eficiente. E aí surge esse novo produto, esse novo processo. Então, isso não está necessariamente dentro do prédio onde nós estamos. Ele está em Jaraguá, Guaramirim, Xereder, Corupá, Massaranduba, região da Anvale, que é onde atua o Centro de Inovação de Jaraguá, que está em Jaraguá do Sul, né? Mas o Novale Hub. Então, o ecossistema é esse conjunto de empresas, instituições públicos, privadas, sem fins lucrativos e tudo mais, e que se colidem em busca de novas soluções, né? Eu acompanhei o início, né, a parte bem incipiente da criação do Centro de Inovação, do ponto de vista do prédio físico. Eu era procurador-geral na época da licitação, né, que foi um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e o município de Jaraguá do Sul, assim como com os outros municípios, né? Sim. E nós aqui fomos um pouco mais meticulosos nas questões do edital de licitação, porque eu tinha uma certa preocupação, e a equipe toda da Procuradoria, por conta de ser algo tão novo e que não estavam muito claras as regras e responsabilidades dos dois lados. Então, no final das contas, me parece até que o nosso modelo acabou sendo aproveitado por outros municípios. Como é que está a participação do Estado e do município? Como estão as participações do Estado e do município hoje? A gente tem recebido muito apoio. Eu posso dizer assim, a Prefeitura Municipal está altamente participativa, né? A gente tem acompanhamentos cíclicos, eles estão nos apoiando em subsídio financeiro, em apoio em pessoal também. Hoje a Prefeitura mantém um percentual da operação, né? O prédio em si hoje, ele não é integralmente sustentável, justamente porque a gente está em início de processo. Então, a Prefeitura vem fomentando esse desenvolvimento. E em pouco tempo a gente deve estar com ele totalmente autossustentável, né? Em equilíbrio e em velocidade de cruzeiro, né? É o nosso objetivo. Mas a gente tem realmente recebido bastante apoio da Prefeitura. E em relação ao governo do Estado, nós estamos cada vez mais fazendo parte dos programas, né? A gente recebe aí da FAPESC, recebemos, né, no ano passado um subsídio destinado à melhoria da estrutura, né? Nós participamos do edital e tal, e foi subsidiado uma melhoria bem substancial para a estrutura. Nós temos a impressora 3D por conta desse edital, computadores, software, SolidWorks disponível para os incubados. Tivemos uma melhoria nas divisões das salas e da estrutura do último andar. E agora, e também desde o ano passado, a gente tem um subsídio da FAPESC, que é um outro edital, que é para pesquisa e desenvolvimento do ecossistema. Nós temos 2 bolsistas trabalhando intensamente na construção desse ecossistema. Um dos exemplos do trabalho deles é a Feira de Talentos que a gente teve no sábado que passou. Tinham 20 vagas sendo trabalhadas nessa feira, né, apresentadas ao mercado pelas empresas que estão incubadas no Centro de Inovação. Então, eram vagas de trabalho efetivo e estágio em diferentes áreas, de programação, atendimento e marketing e assim por diante. Então, eles que vêm através desse fomento do Estado têm feito um trabalho importantíssimo para que o Centro de Inovação tenha o desempenho que tem tido. Então, esse último ano, assim, foi a virada do processo, né? A gente tem realmente recebido bastante subsídio. Estamos concorrendo agora a mais um, né? E a gente publicou na sexta-feira, então a gente estava vibrando bastante. Pelo que a gente entendeu, fomos um dos primeiros a fazer a publicação do projeto no edital. Legal. Tem uma coisa interessante sobre isso, que assim, ó, a gente foi chegando e foi tomando espaço com relação, falando sobre governo estadual, a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, que tem verbas e que disponibiliza apoio para os centros de inovação.
A gente é uma espécie de time do Flamengo, sabe? Não deixa chegar, porque se chegar incomoda, entende? E a gente foi Boa. chegando, a gente foi chegando e foi tomando espaço. E os outros centros, assim como aconteceu no seu caso, que foi todo o processo cuidadoso de licitação para que o prédio pudesse ser construído de maneira que não tivesse nenhum problema depois, e outras regiões do estado vieram buscar subsídio contigo, isso está acontecendo com a gente agora. A gente cria alguma coisa nova, daqui a pouco a gente fala sobre isso em algum evento estadual, alguém diz, escuta, eu queria conversar com você sobre isso. Isso é fantástico, né? Isso é A muito Academia bom. da Inovação é um exemplo disso, tá? Como é que é? Academia da Inovação, o Nelson desenvolveu no ano passado um projeto chamado Academia da Inovação, onde nós já iniciamos o processo de capacitação de professores do município sobre metodologias ativas e sobre ensino de inovação e de empreendedorismo para alunos de 1º a 9º ano. Então, Excepcional, excepcional. São 60, né, Neto? 60 professores do município que estão sendo capacitados nesse momento para levar o ensino de inovação e empreendedorismo para as escolas. E este projeto também o Neto falou em um evento e as pessoas eu gostaria de conversar com você sobre esse negócio aí, né, Neto? Então eu já vou meter um pitaco que eu tenho batido na tecla há pelo menos uns 4 anos. Levem para esses professores também, que eu penso que é essencial para a gente ter uma sociedade mais preparada, educação e comportamento digital. Talvez até já esteja, né? Não conheço a grade de vocês, mas é essencial. Eu vi que o Luiz Leig entrou, e como o Luiz Leig faz parte do conselho, se ele quiser participar aqui da nossa conversa, está convidado, Luiz. Fique bem à vontade. O Luiz Leig, inclusive, já fez uma live aqui comigo também sobre com ele como presidente da CIGES, né? Com os problemas pelos quais as empresas, a indústria e as empresas em geral estavam passando na pandemia. Então, Luiz, se quiser, fique à vontade, é só apertar o botãozinho ali que a gente participa também. Murara, quando falasse do filtro, eu lembrei, né, e de tecnologia que não precisa ser necessariamente um software, um programa de computador, alguma descoberta de nicho fantástico que vai gerar um unicórnio lá na frente. Falasse do filtro, eu lembrei, e aí eu já vou chegar na pergunta da Fernanda, espero que ela esteja aí ainda. Eu lembrei de um projeto, eu não vou lembrar agora qual país, mas lá na África, onde tinha um problema muito grande com as crianças de diarreia e outros problemas, possivelmente. E eles descobriram que o bichinho, o mosquito, o vírus, a bactéria, provavelmente, que gerava a maior parte desses problemas, ficava na parte de cima da água. E eles, em diversas comunidades totalmente desestruturadas, o que é que eles começaram a dar para as crianças? É triste, né? É quase repugnante do ponto de vista de termos essas diferenças hoje ainda, mas eles deram uns canudos especiais com um tamanho específico para que as crianças pudessem beber a água daquelas lagoas pelo canudinho numa distância da superfície que elas não bebessem a bactéria. E isso reduziu absurdamente o índice de doenças, daquela doença lá na região. Claro, o ideal seria que todo mundo tivesse água em casa, mas com a falta de dinheiro, né, e com a necessidade, se criou essa tecnologia que nada mais era do que um canudinho de não sei quantos centímetros. Então, é isso que precisa, né, essa visão. E como essa foi uma solução social, eu devo passar para vocês a pergunta da Fernanda. A Fernanda Klitsky quer saber: queremos colocar entidades sem fins lucrativos no conceito do Centro de Inovação. É possível, professores? É a pergunta dela. Muito bem. Com toda certeza, a Fernanda, eu a conheço há muitos anos, com toda certeza a Fernanda já viu um vídeo de uma entrevista do banqueiro Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, se me falha a memória. Ele fez um projeto com a Danone e ele convidou o presidente da Danone, num evento nos Estados Unidos, ele convidou o presidente da Danone para fazer o empreendedorismo social.
Ele disse, já que você faz iogurtes tão gostosos e tão cheios de nutrientes, por que você não faz uma fábrica em Bangladesh e eu patrocino os moradores de rua para vender o iogurte para as crianças? A gente bota mais algumas vitaminas no iogurte e a gente reduz os problemas com as crianças, a subnutrição e tudo mais. O cara disse que aceitou, e aí quando voltou para a Índia, ele inclusive disse assim, eu mandei um e-mail, porque o meu inglês é ruim, eu acho que talvez ele não tenha entendido o que eu falei para o senhor que o senhor vai montar a fábrica e o senhor vai retornar o investimento da fábrica, mas a partir do momento que esse investimento voltou, para a retenção de lucros e todo o dinheiro é reinvestido, que é a base do empreendedorismo social. Um caso fantástico de sucesso, os vídeos estão no YouTube, se você procurar Mohamed Yunus Danone e procurar o vídeo, você vai ver o discurso dele, fantástico. Então, assim, o empreendedorismo social também é de interesse com relação à inovação. O empreendedorismo social ele é importante em todas as áreas. E nós temos a possibilidade de bater um papo com a Fernanda, entender especificamente quais são as necessidades que ela tem e ver aonde nós podemos nos encaixar, de que forma nós podemos nos encaixar. Nosso objetivo no Centro de Inovação é fomentar o processo de inovação, certo? E a gente tem possibilidades lá de um apoio aos negócios que em outros lugares você não encontra, né? Neto, queres complementar? Olha, a primeira coisa que eu ia pedir, na verdade, era isso mesmo, para a gente entender melhor qual é a demanda e da onde surge a dúvida, para conseguir ser bem pontual. A ideia é ser mais ou menos cirúrgico nesse processo. Mas eu vou dizer que a gente já faz algumas coisas pelo Centro de Inovação. O programa Nascer, por exemplo, ele é um programa totalmente de voluntariado. Todos os profissionais que trabalharam em mentoria, acompanhamento, banca, tudo era voluntário. E não gerou custo algum para as pessoas interessadas em empreender de alguma maneira. Todos eles tinham que se dedicar horas para desenvolver a sua proposta de negócio, e nós dávamos estrutura e pessoal, eu, o Centro de Inovação, o pessoal que trabalhou lá, o Marco orientou o projeto, o Francisco da Beluno também, e assim, tantos outros que nos ajudaram, né? E a FAPESC e o Sebrae, eles fizeram o fomento da empresa que desenvolveu o processo, que é o Co-Creation Lab, né, lá e a plataforma TXM. E a gente hoje subsidia as reuniões, né, com estrutura do pessoal da Câmara Júnior Internacional, da JCI. É também uma outra maneira da gente favorecer e fazer voluntariosamente, né, o apoio ao desenvolvimento empreendedor. Temos ainda uma das empresas que estava, empresas não, né? Estava em processo de incubação, de pré-incubação, Composta Rua, que precisava fazer lá o mínimo produto viável deles, o MVP. Tem lá nos fundos do Centro de Inovação a leira com o processo de compostagem sendo desenvolvido. Tem até uma plantação de abóbora gigante, tem mais de 10 abóboras lá para a gente colher. E já é resultado de projeto desse social. A gente não ganha financeiramente nada, mas a gente ganha muito com a participação, o fluxo das pessoas, a integração, os relacionamentos e a percepção de que não precisa muito para inovar, mas você precisa de muito suor para fazer esse negócio funcionar. Então, a gente está aí, sim, bem disponível para fazer esse processo. Fernanda, vem tomar um café, vai ser um prazer reencontrar você. Bacana, muito bacana. E aproveitando, agora, na opinião de vocês, especialmente como gestores de um centro de inovação, ou especificamente do nosso centro de inovação, o que precisa, né? Que espaço nós temos para melhorar, ampliar, fomentar ainda mais essa cultura de inovação? Então, assim, ó, eu vou dar meio passo atrás só para a gente resgatar o conceito de cultura da inovação, né? Então, a cultura é o conjunto de hábitos e valores, né,
que promove a criatividade, né? E a inovação, ela nasce da criatividade, então é um conjunto de hábitos e valores dentro de um grupo de pessoas e de empresas que promove a criatividade, a geração de ideias, isso dentro de equipes nas empresas, de empresas para empresas e com a participação de entidades públicas e privadas. Então, a primeira coisa, nós temos a consciência disso. Se eu não cultivo, eu sou empreendedor, tenho o meu negócio, uma empresa com X mil funcionários, eu estou dentro do meu setor, eu sou líder da área que eu atuo. Se eu não cultivo um conjunto de hábitos e valores que promove a criatividade e a geração de ideias, eu estou fora da inovação. Porque inovação comprar um equipamento da Alemanha não é inovação. Comprar inovação não é inovação. Inovação é uma cultura, é um pensamento. E é algo aberto. Não é só assim, eu junto as coisas para mim, eu desenvolvo as minhas coisas, ninguém olha, sou eu que estou fazendo. Né? É comunidade, entendeu? É colaboração. Então, o que nós precisamos, na minha opinião, eu espero para ouvir a opinião do Neto, é que, na minha opinião, a cultura da inovação, sem ela, nós não temos inovação. Então, o que nós precisamos? Desenvolver a cultura da inovação. E isso leva tempo. Certo, Neto? Olha, vou bem nessa linha também, Marco. O que eu vejo muito hoje é a facilidade que se tem de adquirir produtos e softwares e soluções inovadoras. Adquirir realmente é fácil. Custa, né? Custa. Mas é fácil. A tecnologia de corte a laser está aí disponível para todo mundo. Você precisa ter X mil reais para comprar, mas está disponível. A tecnologia de impressão 3D, a tecnologia de impressão individual de camisetas está aí. Você imprime a tua estampa no tal e prensa e pronto. Você tem. Então, o grande diferencial não está no equipamento, e sim no uso do equipamento. O equipamento, para mim, sempre foi ferramenta. Tão ferramenta quanto isso aqui. O que eu faço com isso é que pode se tornar inovação. E a gente trabalhar essa cultura de que todo mundo tem acesso a isso aqui, todas as empresas, todos os empresários têm acesso às mesmas plataformas digitais, os mesmos softwares, a mesma estrutura mecânica, a mesma estrutura industrial. Você tem como adquirir isso. O que vai construir o grande diferencial é o teu potencial de construir inovação aberta. A tua capacidade de entender os teus stakeholders não como concorrentes, mas como participantes do mesmo ecossistema. Então, na hora que você conseguir ter uma cultura de inovação, onde é muito mais importante você dividir e compartilhar informações para ter um conteúdo, um hub maior de atuação, as nossas inovações vão ser mais relevantes. E a gente vai ter um impacto social melhor, porque as pessoas vão ter um acesso maior e assim por diante. É uma consequência, né? Pelo menos me parece. Criando-se essa cultura de inovação e trazendo benefícios, todo mundo ganha. E como vocês falaram, algumas pessoas querem ali esconder as suas inovações e não sabem que com isso se perde muito mais do que se ganha, porque há uma contribuição, eu acho que é da essência da inovação e da cultura da inovação, a contribuição coletiva. Ainda que haja concorrência, ainda que todo mundo queira ganhar dinheiro, mas é importante que as regras se estabeleçam nesse nível de participação. Eu quero mandar um abraço para o professor Diego, que mandou um alô para a gente aí, para a Cris Fonseca também. A Fernanda aceitou o café, hein? Se virem agora. Opa. Vão tomar café de máscara lá. Sabe, Rafael, assim, tem uma coisa muito importante que a gente precisa considerar, é que assim, nós temos uma cultura estabelecida, que existe na nossa cidade, na nossa região, há quase um século, e que funciona. E que funcionou para nós nos tornarmos a cidade e a região que nós somos, o estado de Santa Catarina que nós somos, e já está estabelecido. E não há nada de errado com isso. Só que a cultura da inovação, ela difere em alguns pontos, onde esse processo de transição é que deve
que deve ser demorado. Falar sobre situação de colaboratividade, como a Cris acabou de falar, mas a Cris trabalha com a gente lá no Centro de Inovação e ela é bem jovem. Fala isso para um caboclo que tem quase 50 como eu. Fala para um empresário de 70. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas alguns ainda são. Não, eu vou dar minha tecnologia para os caras olhar, mas nem a pau. E não há nada de errado nisso, porque é a cultura com a qual foi criado e sustentado o nosso município até hoje. Só que eu tenho uma frase muito legal que é assim: o sucesso de ontem não garante o almoço de amanhã. Exato. Nós já fomos a terceira maior economia do Estado. Por que não somos mais? Perguntas que a gente deve pensar às vezes. Quais foram os fatores que nos levaram a? Será que isso tem a ver com alguma coisa... A terceira maior economia do Estado. Muito bem. Agora funcionou o meu. Funcionou do Neto. Olha só, é só um delay. Quase nada. É um delay de 1 hora. Não, mas top. Um amigo da minha filha entrou agora e perguntou: por que teu pai tá no teu Instagram? Ainda bem que perguntou ali, né, para ela, né? Sim. Murara, eu senti isso lá na época da Procuradoria, essa preocupação do Dieter como prefeito, e acredito que do atual prefeito também, que é um empresário, um empreendedor, um homem de visão, e nossa, como empreendedores, de vocês dois, minha e das pessoas com quais a gente se relaciona, Jaraguá do Sul não ficou pior, né? Jaraguá do Sul continuou evoluindo. O que acontece é que por conta dessa cultura que a gente construiu de 100 anos e que não se muda de uma hora para outra, a gente está sendo ultrapassado por outras mentalidades, né? Cidades pequenas que estão faturando, que estão produzindo, que estão inovando. E não que nós não estejamos, só que a gente está tendo que dividir o prato, né? Tendo que dividir o bolo, como eu diria de Alfineto. Essa foi longe, né? Tendo que dividir o bolo, e o bolo continua mais ou menos do mesmo tamanho. Ele não tem fermento suficiente. Nós não colocamos fermento como colocaram os Estados Unidos, como colocou a China. O nosso fermento foi de uma qualidade talvez ou pouca ou de qualidade duvidosa ao longo desses últimos 30 anos. Então a gente foi sempre um fornecedor de matéria-prima e um comprador de tecnologia. A gente está mudando essa mentalidade há pouco tempo. A gente tem que legal, nós temos, não sei, 10 ou 20 empresas de $1 bilhão, que até me fugiu o nome, unicórnios, em determinadas áreas como que a gente não imaginava antes, que a gente poderia concorrer. Mas tá, e como nós vamos fazer isso de uma maneira que a gente não precise ter 20 unicórnios, mas que a gente tenha, sei lá, 100 cavalos de raça aí para dividir com o pessoal, 1000 cavalos de raça para dividir com o pessoal, né? Mas já que tu falou do Delfim Neto, eu vou voltar um pouco mais e vou falar do Darwin, né? Não do Darwin Harnack, nosso querido amigo, mas vou voltar 140 anos na história. Um pouquinho mais, só que vai voltar. Eu acredito na adaptação, tá? Sim. Tanto que algumas pessoas dizem, precisamos mudar a matriz econômica. Não, a nossa matriz econômica sempre funcionou, mas nós precisamos adaptar a matriz econômica. Exatamente. Está todo mundo falando em indústria 4.0, está todo mundo falando em sustentabilidade nos seus 3 pilares e as coisas vão nesse sentido. Então, se nós tivermos, hoje, né, dá para a gente ter mais um parque fabril com mais 18 mil funcionários geograficamente em Jaraguá do Sul, com 2 morros, 2 rios e o trilho do trem no meio? É mais escola, é mais creche, é mais ônibus, é mais asfalto, é mais isso, é mais aquilo, sabe? 18 mil funcionários significam pelo menos 60 mil pessoas. E aí o que acontece? Nós precisamos ter empresas menores em quantidade de pessoas e grandes em faturamento. Uhum. Florianópolis viu isso. Florianópolis, obviamente, por ser uma ilha, não tem como crescer e começou a investir forte em tecnologia da informação. E hoje, tecnologia da informação gera mais impostos a Florianópolis do que o turismo. Entende?
Então, nós temos condições. Só que assim, Florianópolis já está desenvolvendo seu ecossistema há muito tempo, Joinville está desenvolvendo seu ecossistema há muito tempo, e nós começamos em 2018. E começamos num ritmo de 2018 até 2020 mais lento, porque nós não tínhamos uma equipe, nós tínhamos um gestor. Agora nós temos uma equipe, e aí na equipe você tem um engenheiro, que é o Vitor Danisch, um designer, que é o Neto, e um administrador, que sou eu. Ou seja, juntou 3 doidos lá, e mais uma equipe de pessoas, no bom sentido, doidas também. E hoje nós temos lá 14 empresas que geram 90 empregos. Temos 20 vagas em aberto e nós só temos mais 5 salas para alugar. A gente está lotando Nem isso, hoje. né? Porque uma delas tem que ficar como sala de reunião, que é a exigência dos nossos incubados, que eles precisam fazer isso que nós estamos fazendo. Hoje eu já procurei lugar para estacionar. Realidade. Eu já procurei lugar para estacionar hoje no Centro de Inovação. Não tinha lugar para estacionar. Então a gente está enchendo aquilo lá de empresa e de gente para trabalhar. É bom, né? É gostoso ver essa evolução. Eu não sei se vocês conheceram, mas aquele projeto que eu falei antes, Disrupção.tudo, eu fiz vários capítulos ali no Coworking do Luiz Legge e 2 ou 3 lá no Centro de Inovação, inclusive um sobre segurança pública, com o delegado da Polícia Federal de Joinville e o comandante da Polícia Militar aqui, à época. Eu já conhecia antes, né? Mas o ambiente é muito propício a essa efervescência de troca de ideias, de conhecimento, de inovação, né? Se a pessoa entra lá desmotivada, se a pessoa chega lá desmotivada, quando ela entra, parece que tem, sei lá, uma injeção mágica ali, o ar é mágico. Tem uma energia boa, né? Uma energia boa. Espero que continue assim. Né? E na mão de vocês, eu não tenho a menor dúvida que vai continuar assim e que vai ficar ainda mais motivador para quem está lá. Conheço algumas pessoas que estão lá, são super animadas, né? Claro, tem os dias difíceis, mas são super animadas. Em qualquer lugar. Isso em qualquer lugar, né? Vocês falaram de Florianópolis, né? Que é um caso que cresceu muito, passou na frente de muita gente. Que outros exemplos de desenvolvimento, de criação, dessa cultura, né? Desse ambiente de inovação, desse ambiente... Eu falo muito que criatividade está na essência de praticamente tudo, né? E inovação também é criatividade. Onde que está... em que outros locais, seja polos, sejam cidades, ou eventualmente até centros de inovações similares ou não aos nossos em outros lugares do mundo? Que a gente pode usar de referência, talvez, almejar chegar lá. Bom, a gente tem esse programa no estado de Santa Catarina que ele é pioneiro em formato, né? Mas a gente tem umas ações no Brasil que são como o InovaBrá, tem o Cubo, o próprio projeto do Centro de Inovação aqui de Santa Catarina, que veio aos moldes de um projeto espanhol. A gente tem referência de criatividade, expoente de criatividade na Antuérpia. Então, existem cases bem diferenciais no planeta todo, mas cada um deles tem uma coisa que é muito específica e é muito importante. A percepção ou a empatia com o seu microambiente. O observar primeiro o seu entorno e trazer o que é bom da margem, né? Esse é um dos primeiros princípios. Você vai entender onde você está e daí é onde o pessoal faz aquela brincadeira. Não, o cara tem que sair da caixa o tempo todo para ser inovador. Você só sai da caixa se você conhece a tua caixa. Não tem outra maneira. Então, em todos esses locais, você vai perceber que eles conhecem muito bem a caixa onde eles estão. Não é à toa que falam tanto do Vale do Silício, que os caras fazem aquilo e tentam, assim, invariavelmente imitar o Vale do Silício em vários lugares. Isso a gente tem que perder aos poucos. A gente tem que, sim, importar as boas práticas, entender as boas dinâmicas dessas referências, mas a gente não pode querer implantar um novo Vale do Silício que a gente vai fazer o Vale do Suplício, como eu vi esses dias. Porque as pessoas vão ficar em busca daquilo para implantar aqui. E realmente não funciona. Não dá para trazer simplesmente. Você pode sim importar boas práticas. O Brasil agora foi destaque, me fugiu o nome da empresa, ganhou destaque agora numa feira em Dubai. Uma feira
Eu vi o vídeo disso, não lembro o nome da empresa. Na área de medicina, não é? Medicina, é. Então, a gente vê que as nossas práticas nacionais têm funcionado muito bem. O que a gente precisa é, de repente, não é que o tempero usado, e daí eu queria trazer isso de volta. Tu falou sobre, não, a gente usou um tempero, de repente, não muito bom ao longo dos anos. Eu acredito que, na verdade, o tempero estava certo, só que ele foi jogado mais em alguns lugares do que em outros. Uhum. E, de repente, está na hora da gente trazer esse tempero para cá de volta. Né? A gente precisa trazer isso que motiva tanto o jaraguense, que é essa capacidade aí de cooperativismo que nos movimentou Jaraguá durante muito tempo, trazer isso de volta à tona e mostrar que a inovação é cooperativista, ela não é um isolamento. E essa também é outra prática que, se a gente observar cada um dos movimentos de inovação em qualquer lugar do planeta, você vai encontrar o cooperativismo funcionando muito bem. Uhum. O Ronaldo Lima lembrou a gente ali que Recife, né? Também Recife. É bacana. E entender a região, como o Neto falou, eu penso que é essencial, né? Para conseguir partir daqui, fazer essa construção, criar até essa empatia social. Né? Muita gente, como vocês falaram, querendo imitar o Vale do Silício, e não só aqui no Brasil, né? Em várias partes do mundo. Mas a gente tem que ter o nosso Vale do Itapocu, né? O que é que nós temos aqui? Pedra? Então vai ser o Vale da Pedra, vai ser o Vale da Água. Mas a gente tem que ter a nossa característica própria. E o que é que vocês imaginam que vai ser o nosso diferencial? Já tem isso em mente ou ainda é muito incipiente para a gente falar disso? Se a gente for falar tem as câmaras temáticas que seria interessante citar. Uhum. Então, a gente está desenvolvendo agora, a gente fez um mapeamento, né, dos setores em Jaraguá do Sul. Óbvio que nós temos uma câmara temática do setor metal mecânico. Ninguém sabe por quê. Eletrometal mecânico. Eletrometal mecânico. E uma câmara temática do setor têxtil e confecção. Né? Mas a gente tem mapeado outras áreas, como a própria área de TI. Hoje nós temos 60, em Jaraguá nós mapeamos 60 startups de tecnologia. Que a gente começa agora a se aproximar de todas elas. Muitas já foram nos visitar, muitas a gente já está fazendo pesquisa com eles, levantando informação, construindo uma base de dados. Então essa é uma outra câmara temática. Agradecemos ao Anderson Guinter por essa pesquisa, hein? Fez o Anderson, não sei se o Anderson está aí hoje, mas ele fez uma pesquisa extensa com relação a isso. Entrou bastante gente aí hoje. Isso. Então, assim, a gente tem uma série de câmaras temáticas que nos mostram essas tendências. Embora a gente tenha lá no Centro de Inovação empresas de todas as áreas. Tem uma empresa de automação de restaurantes, tem uma empresa de exoesqueleto que está em fase de prototipagem, né, para pessoas que usam cadeira de rodas poder caminhar e tal. Nós temos uma empresa que criou couro à base de algas. Né? Então você tem a mesma textura, a mesma resistência, tá mandando material para fazer teste, para fabricar sapato com couro. Já prototiparam o sapato, cara. Já? Ótimo. Eu sempre estou atrasado nas notícias, mas tudo bem. A gente tem uma empresa que desenvolveu uma ferramenta para eventos e feiras online, tem uma empresa que tem uma aplicação médica que bombou, está com 26 funcionários contratando mais 20. Então, nós temos lá hoje essas 14 empresas que geram 92 empregos e são de áreas diferentes. E a gente recebe todos os dias gente para conversar que ainda tem áreas mais diferentes ainda. Quem ficou curioso, entra ali no valehub.com.br, né? Eu estava vendo o site de vocês, muito bacana ali. Muitas informações. Esse levantamento, esse mapeamento me lembrou uma palestra que eu assisti no TED tempos atrás, em que a professora dizia: me dê os números, né? Ou me dê os fatos, mas ela basicamente em números, era uma estatística provavelmente. Se a gente não tiver essas informações, a gente não pode tomar decisão, a gente não sabe para que caminho ir. Fazer o levantamento é o básico, e muitas vezes a gente a estrutura governamental e empresarial e social não entendem isso. Né? Sem os números, fica muito mais difícil a gente seguir um caminho. Pelo menos essa é a opinião que eu tenho.
A partir do momento que se tem um número, por exemplo, eu não imaginava que nós tivéssemos hoje 60 startups na área de programação, é isso, né? Nós temos elas de inovação, né? Então nós temos assim, tem eletroeletrônica, desenvolvimento de sistemas, a Composta Rua, que é uma empresa basicamente que faz pesquisa na área de compostagem e está desenvolvendo um produto e tudo mais. Então, das mais diferentes, né? Mas temos... E é muito bacana porque a gente não imagina que isso já esteja acontecendo. Muitas pessoas não imaginam que isso já esteja acontecendo em Jaraguá do Sul. Espero que, se eu não errar no salvamento do vídeo, que esse vídeo seja visto por muitas pessoas. Cara, muita gente não tem ideia de que existe o Centro de Inovação em Jaraguá do Sul. Sim. E por isso a gente tem trabalhado tanto. A gente tem trabalhado tanto assim para aparecer, falar sobre ele. Ele precisa ser relevante. E as pessoas, os munícipes, precisam se apoderar do Centro de Inovação, assim como se apoderaram da Via Verde. É um lugar bonito para passear, para contemplar, mas tem um objetivo. Enche a Via Verde e não enche um monte de lugar de Jaraguá de água. Sim. Então, o Centro de Inovação é um lugar bonito para você passar na frente, lá, visitar, tal, conhecer, usar a internet e assim por diante. Mas aí você passa, tem o Parque da Inovação no final, que é lindo. Você vai, passeia, tal, mas já vai pensando em empreender alguma coisa. Então, a gente precisa que as pessoas se apoderem do Centro de Inovação como sendo a grande representação de Jaraguá do Sul no quesito inovação. É ali que começa. Não, fantástico. Meus amigos, quero agradecer demais Acabou? Vocês terem aceitado o convite. Tivemos uns probleminhas de delay aí, mas deu tudo certo no final. Deu. Contem comigo para divulgar o Centro de Inovação sempre que eu posso lá no nosso grupo de startup. O pessoal publica, eu publico nas minhas redes sociais. Eu penso que faz parte, todo mundo tem que dar as mãos, senão as coisas não vão adiante. Ou pelo menos não vão adiante com a velocidade que a gente quer, que nunca é na realidade, né? Mas a gente sempre dá um pouquinho meu primo mais. Tá aí também. Valeu, Jocondo. Tá ali? Tá ali o doutor Jocondo Calomena? O Jocondo tá ali, um grande parceiro, um grande advogado também. Então, se vocês quiserem dar as palavras finais e falar para o pessoal como é que quem tem interesse faz para ter mais informações além do site, se pode tomar café lá, como a Fernanda já vai tomar café com vocês. A palavra está com vocês. A gente vai ficar muito feliz em receber todos vocês lá para tomar um café. E sempre que você tiver uma ideia, seu cunhado tiver uma ideia, aquele cara que foi almoçar na tua casa domingo, ele diz, eu tive uma ideia que vai mudar o mundo. Manda ele mudar o mundo lá no Centro de Inovação. Boa. Manda conversar com a gente. Nós temos toda uma estrutura, uma infraestrutura para testar a ideia dele, para realmente ver se ele realmente vai mudar o mundo ou só mais alguém querendo criar borboletas brancas, né? Mas nós estamos lá à disposição todos os dias, inclusive, Rafael, esperamos você para tomar um café. Vou lá tomar um café com vocês. Quer dizer, eu tô meio em quarentena, porque eu tô com um chopp não tem. Chopp não tem. Não, prédio público, cara. Ainda é prédio público, daí chopp assim pra gente fazer. Mas assim que eu sair da quarentena, Murara, eu vou lá tomar um café com vocês sem a menor cerimônia. Eu gosto muito de vocês, já conheço vocês há bastante tempo e, como eu falei antes, uma excelente mistura tem aí para isso ir adiante. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Murara, eu vou fazer um novo convite para ti em relação àquela situação do quem tolera, toleramos os intolerantes, né? Vou convidar o Cícero e o Davin também. Vai ser bem bacana também. Vai ser um papo que eu vou assistir. Aguardo todos. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco, provavelmente em uns 5, 10 minutos, o vídeo já vai estar no ar. Quem quiser compartilhar, por favor, fique à vontade. Grande abraço e mais sucesso para vocês lá no Centro de Inovação. Falou, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Falou. Imagina, sempre que quiserem divulgar, contem comigo e com o pessoal aqui. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.